Voltei. Então, a região centro-oeste é a caixa d'água do Brasil. Por quê? Porque lembra que eu falei dos planaltos presentes ali na região centro-oeste? Então, o que acontece? Nesses planaltos, nós temos as nascentes de alguns rios que drenam as 4 principais bacias hidrográficas do Brasil. Quais são essas bacias? Bacia Amazônica, Bacia do Tocantins, Bacia do Paraguai e Bacia do Paraná. São as 4 principais bacias hidrográficas do Brasil. E alguns dos afluentes que vão compor essas bacias hidrográficas nascem nos planaltos da região centro-oeste. Mais uma importância aí para essa região. E aí vamos comentar um pouquinho sobre um rio importantíssimo para o centro-oeste, mas não só para o centro-oeste, como para a América do Sul inteira, que é o Rio Paraguai. E os seus afluentes, obviamente. A bacia ali, né, do Rio Paraguai. Essa bacia, em alguns períodos do ano, ela inunda a planície pantaneira. Já falamos sobre isso. E quando ela inunda a planície pantaneira, a planície do Pantanal, ela promove um aumento da fertilidade do solo ali do entorno muito significativo. Porque é aquilo que eu já disse. Todo aquele material que está dentro dos rios é jogado para fora. E fertiliza esse solo. Por isso que é uma região muito fértil, tá? Então, a bacia do Paraguai, né, o rio Paraguai e seus afluentes, durante os períodos de cheia, vão inundar a planície pantaneira, levando fertilidade para essa região. É um rio de planície pantaneira. O rio Paraguai que passa por ali vai ser um rio de planície. Pegaram? É fácil. Só que tem um problema aí. Que é o aproveitamento que o homem faz para esse rio. Ele utiliza para escoar a produção agropecuária. Então, depois que a soja, o milho, o arroz, enfim, tudo que é produzido ali nessa região são produzidos, eles escoam até o porto mais próximo a partir desses rios, né, que basicamente compõem a bacia do Paraguai, que são os afluentes do rio Paraguai, tá? E não só produtos agropecuários, como também minérios de ferro e manganês. Perfeito? E esses minérios ali já ficam mais presentes na região do maciço do Urucum, tá? Mas vocês não precisam saber que ficam no maciço do Urucum. É bom ter isso em mente, mas o importante é que vocês tenham em mente o seguinte, que o aproveitamento que o homem dá para esses rios é basicamente escoamento de produção. E aí, como está na região centro-oeste, as principais formas de produção que serão escoadas são 1, agropecuária e 2, mineral. Perfeito? Agora vamos entrar nos aspectos sociais e econômicos. Vamos lá. Essa região tem lá seus 14.058.094 habitantes, tá? E aí um dado muito interessante, né, que é a questão que 90,1% desses 14 milhões e os quebradinhos de habitantes vivem em cidades, com uma densidade demográfica de 8,7 habitantes por quilômetro quadrado. Professor, o que é densidade demográfica? É a distribuição da população absoluta pelo território. Então, a população é de 14 milhões de pessoas. Então, essa população distribuída por esse território é o que nós chamamos de densidade demográfica. Como a gente viu aqui, uma densidade extremamente baixa. 8,7 habitantes por quilômetro quadrado é uma densidade muito baixa, o que nos indica que essa população está concentrada em pontos muito específicos. Já falamos isso com mais detalhes em aulas anteriores, mas densidade demográfica, como eu já falei, é isso, é a distribuição da população
pelo território. E se essa densidade demográfica é baixa, isso significa que essa população, por mais que seja numerosa, está extremamente concentrada em algumas porções desse território. Tá? Porém, é a segunda região do Brasil em crescimento populacional. Olha só que interessante, né? Coisas que a geografia urbana, né, a geografia da população, nos dá de presente, né? É uma região com uma população bastante expressiva, 14 milhões de pessoas, porém com uma densidade demográfica muito baixa, o que já nos indica que essa população está concentrada em algumas zonas, que, como a gente já viu também, que 90,1% dessa população vive em cidades. Essas regiões que possuem maior concentração de pessoas são regiões urbanas. Porém, tem um crescimento populacional muito significativo. Ou seja, comparado com outras regiões do Brasil, por mais que tenham populações maiores em número absoluto do que a região centro-oeste, ainda assim, o fluxo de pessoas que migram todos os anos para essa região ainda é muito expressivo. Porém, essas pessoas vão para o campo? Não. Elas vão para as cidades, ou seja, aquela concentração de pessoas em núcleos urbanos cada vez mais vai sendo acentuada. Pegaram? Percebem como tudo se comunica? É uma densidade demográfica pequena, baixa, o que nos indica uma concentração de pessoas em núcleos urbanos, porque já vimos que desses 14 milhões de pessoas, 90,1 estão em cidades, tá? E é uma das regiões que mais atrai fluxos populacionais. Ou seja, considerando todos esses índices que vimos até agora, isso nos indica que as pessoas migram não para os campos, para a região agrícola da região centro-oeste, migram para essas cidades, concentrando cada vez mais essa população nas cidades, que vai levar inclusive a um processo de favelização, mas vamos com calma. Por que as pessoas migram tanto para lá? Pelo seguinte, para trabalharem na agricultura de soja e nos garimpos auríferos, garimpo de ouro, que inclusive em grande parte são ilegais. Tá? Vamos falar português direto? Grande parte eu não sei, né? Tem que ler estudos mais aprofundados sobre isso. Mas um número muito significativo dos garimpos presentes na região centro-oeste são garimpos ilegais. Tá? E uma coisa importante, não existe garimpo que não impacta a natureza. Ele pode ser um garimpo legal, mas ele vai impactar a natureza. Muito. Garimpo não impacta pouco a natureza, não. Impacta muito. Horrores. Imagina um ilegal. E a agricultura de soja, ela é muito mecanizada. É o agronegócio que se faz presente. Como eu falei na parte 1, a região centro-oeste é o coração do agronegócio brasileiro. Essa agricultura, porém, tem uns momentos do ano que ela precisa que alguém vá lá, que um ser humano, né, alguns seres humanos, peguem a sementinha geneticamente modificada e plante no solo. Daqui a 6 meses, o agronegócio precisa que essas mesmas pessoas retornem para lá e colham essas espécies vegetais. Então as populações migram para a região centro-oeste, né, porque sabem que em alguns momentos do ano elas vão ter emprego, né, por mais que não seja um emprego de carteira assinada, por mais que não seja um emprego garantido, por mais que seja um emprego que inclusive seja danoso à própria saúde dessas pessoas. Mas é melhor que passar fome, né? Então elas migram para essa região para conseguirem trabalhar, mesmo que em alguns períodos do ano apenas, na agricultura de soja, e também para trabalhar nos garimpos auríferos, que muitas vezes são ilegais. Tá bom? E essa região, ela foi muito conhecida assim na década de 70, né? Esse termo extremamente cafona, né? Mas que até hoje é presente, né? Mas, porém, em menor grau, que é o Eldorado agrícola brasileiro,
né, a região centro-oeste como o Eldorado brasileiro, né? É isso, né? É o coração do agronegócio, um termo condizente com essa atividade econômica. Vamos lá. Favelização. Favelização. Vamos entender isso. Gente, essas pessoas que estão migrando para a região centro-oeste para trabalharem na agricultura de soja, na sua maioria, não são extremamente qualificadas. São pessoas com baixa qualificação e que estão indo atrás de uma melhora de vida, por mais que seja muito singela. E aonde vocês acham que essas pessoas vão morar? Nos condomínios fechados de luxo ou nas favelas? Nas favelas que estão no entorno dos centros urbanos. Então, conforme essas pessoas foram sendo atraídas por essa agricultura de soja, que é altamente modernizada e que não precisa de números muito significativos de pessoas trabalhando, e que o governo brasileiro, historicamente, faz muito pouco para mudar essa estrutura, né? Essas pessoas migram para essas propriedades, né? E acabam ocupando regiões da periferia, né? Da periferia dos centros urbanos. Perfeito? Então é isso, conforme essa região vai atraindo populações, essas populações, por terem uma baixa qualificação e por conta do agronegócio, não precisar de tanta mão de obra com baixa qualificação, só em alguns períodos específicos do ano, as pessoas ocupam as favelas, as periferias. Ou seja, o processo de favelização na região centro-oeste é muito presente e muito forte. Tá? E aí a gente cai na questão do povoamento dessa região, que vai datar ali mais ou menos da década de 1960. Professor, não existia ninguém antes da década de 60? Existia, mas o número era muito menor do que nós temos hoje em dia, tá bom? Tivemos ali a construção de Brasília, que aí atraiu novamente um fluxo de pessoas, né, muito alto para essa região, né, para conseguirem trabalhar como mão de obra, né, na construção da capital do Brasil, tá? Inclusive vários relatos de pessoas trabalhando em condições horrorosas para dizer o mínimo, relatos de mortes, né? Um ambiente, né, fétido de trabalho. Assim foi construída Brasília, né? Sobre muito sangue de pessoas que só queriam melhores condições de vida. Mas enfim, então a construção de Brasília atraiu muitas pessoas para a região. E outra coisa, o governo da época, o governo ditatorial da ditadura militar, ele construiu várias estradas federais, várias rodovias federais, justamente com aquela ideia de integrar essa região ao território brasileiro, né? Então essas estradas foram fundamentais para que o capital empresarial e para que outras pessoas conseguissem penetrar na região centro-oeste, tá? Então o povoamento da região centro-oeste, ele é marcado principalmente pela construção de Brasília e pela construção de estradas, de rodovias federais ali na década de 60, beleza? E aí eu dou um destaque aqui rapidinho para os principais centros urbanos da região centro-oeste, que, óbvio, concentram um maior quantitativo populacional dessa região, que são Campo Grande, Goiânia, Cuiabá, Corumbá e Brasília. Beleza? Falar um pouquinho da economia dessa região. E aí, passando rapidamente ali pelo período colonial, nós tivemos a mineração de ouro e diamante. Inclusive a região centro-oeste, durante esse período, ela fazia parte das Minas Gerais, né, se estendiam até essa região por conta do aproveitamento, né, da mineração ali em algumas porções dessa região, tá? Então, durante o período colonial, o foco era ouro e diamante, tá? Pecuária começa a se desenvolver ali durante a colônia, perfeito também, mas basicamente acontecia porque os coronéis, né, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, eles perceberam as pessoas
migrando para essa região, né, em busca da mineração de ouro e diamantes, falaram: vou deslocar aqui minhas boiadas para a região, né, para alimentar essas pessoas que estão chegando. Tá? Então, a própria pecuária, se inserindo ali na região centro-oeste, se deu por conta da busca de minerais importantes, né, economicamente importantes, durante o período colonial. Agora vamos para a atualidade, que é hoje em dia. O que nós temos lá? Pecuária extensiva. Né? O que é a pecuária extensiva? É uma pecuária que se desenvolve a partir de técnicas muito primárias, ou seja, é o pasto, né, é o boi, são os bois, né, criados ao ar livre ali na região, comendo na vegetação ali presente nas porções do território em que eles estão. Temos mais ou menos 80 milhões de cabeças de gado só nessa região centro-oeste. Só lembrando, existe mais boi no Brasil do que gente, tá? O Brasil tem mais ou menos 212 milhões de pessoas e existem 213 milhões de bois no país. Desses 213, mais ou menos 80 milhões estão só na região centro-oeste. E esse dado é de 2011, tá? Estamos em 2020, quase 2021, o que quer dizer que muito possivelmente já estamos ali beirando os 100 milhões, né, 100 milhões de cabeças de gado só na região centro-oeste, tá? Porque essa pecuária, ela só cresce. O que é ruim para o meio ambiente, o que é ruim para a estrutura social da região centro-oeste, mas enfim. Além disso, nós temos o agronegócio muito presente ali também, com destaque para a produção de milho, de arroz, de algodão, de girassol e de soja, tá? O que acontece? O agronegócio, ele, na região centro-oeste, o que ele fez? Bom, para começar a conversa, ele desmatou o cerrado. Hoje em dia, só restam 5% do que era o cerrado lá atrás. Quem é o culpado? O agronegócio. Devastou tudo, colocou soja, colocou boi em cima, a agropecuária, né, que compõe o circuito do agronegócio. Acabou com o bioma, né, tem algumas remanescências ali, mas basicamente o bioma como um todo está ameaçado de deixar de existir. Primeiro ponto. Como que eles conseguiram plantar num solo tão ruim? Correção do solo, gente. A partir da década de 70, pulveriza-se pelo mundo, né, o pacote verde, né, um conjunto de tecnologias, né, que foi fundamental para a própria construção do agronegócio. E a partir dessas tecnologias, todo o solo se torna possível de ser utilizado para atividade econômica. Por quê? Porque eles corrigem esse solo. Então, o solo que era infértil, né, areno, argiloso, um solo rico em ferro e magnésio, um solo pobre em sais minerais, se torna um solo fértil e propício para a atividade agropecuária também, né, mas nesse caso agrícola. De maneira, obviamente, forçada, né, por meio de tecnologia. E, obviamente, que um dia essa conta chega. Você vai tensionando o solo não é fértil, você artificialmente o torna fértil, você está tensionando a estrutura desse solo. Um dia a conta chega. Vamos ver quanto que ela vai chegar. Já está chegando, inclusive. Óbvio que o agronegócio, por meio de tudo isso, promoveu o assoreamento dos rios. Vários corpos hídricos deixaram de existir, ou estão em processo de deixarem de existir. Inclusive, uma das coisas que está levando a esse aumento da secura da região do Pantanal é que esses corpos hídricos, né, esses afluentes do Rio Paraguai, são constantemente atacados, têm as suas vazões reduzidas, porque o agronegócio desmata as matas de galeria, que a gente já falou aqui, desmata a vegetação como um todo, e isso afeta nos corpos hídricos, porque você tira a vegetação responsável por manter aquele corpo hídrico existindo, e além disso,
Tem mais. Além disso, eles pegam as águas desses rios para irrigar as suas plantações. Ou seja, aquele corpo hídrico que já está ficando cada vez mais com menos água, vai perder ainda mais água da sua vazão. Porque o agronegócio está usando para irrigar. Ou seja, um dos pontos que explica o aumento da secura no Cerrado é a atividade humana no agronegócio. E, gente, isso não é novo. Não é novo. Isso na academia, na universidade brasileira e do mundo, inclusive, já é bem consolidado, tá? Só que aí vai daquela coisa, né? Você nega para continuar ganhando teu dinheiro, por mais que isso vá levar ao fim, né, de sociedades futuras, como já está levando. Enfim, vamos continuar. O que isso está gerando? Está gerando manchas de desertificação. Lembra que eu falei do solo sendo tensionado? Pois é. Ele está perdendo cada vez mais suas características, seus sais minerais. E no ambiente que naturalmente já é seco, vai ficando cada vez mais com uma aparência de deserto. Somado ao aproveitamento tóxico que fazem com os rios e com a vegetação presente, o resultado só pode ser o mesmo, que é a desertificação. Ou seja, o Cerrado está cada vez mais se transformando num grande deserto. E o mesmo está acontecendo com a Amazônia. E o mesmo está acontecendo com o Pantanal. E se continuar desse jeito, o mesmo vai acontecer com todo o restante do país. Porque a umidade dessas regiões é fundamental para manter o clima do resto do país como um todo. Mais da Amazônia, inclusive. O Pantanal é mais para as regiões ali do centro-oeste, mas a Amazônia, aí ela pega o país inteiro. E esse mesmo processo que eu falei aqui com vocês está acontecendo na Amazônia também. E aí, se isso continuar, não sei como é que vai ser no futuro, não. Vamos continuar nossa aula. E a gente acaba caindo no estímulo à indústria na região. Como assim? O agronegócio, ele não é só o plantio. Não é só o plantio. Ou só o boi. Não é. Ele precisa de toda uma cadeia produtiva no seu entorno. Ele precisa de institutos de pesquisa, ele precisa de universidades, ele precisa de fornecedores, ele precisa de frigoríficos, ele precisa de adubos químicos, fertilizantes, enfim. Ele precisa de toda uma estrutura no seu entorno para que ele exista. Então, a presença do agronegócio ali promoveu, né, investimento do Estado para que tudo isso acontecesse, de empresários também, para que diversas empresas, né, que fomentam implementos à agricultura, né, porque eu estou falando do agronegócio, se fizessem presentes nessa região. Que empresas? Empresas de adubos, adubos químicos, de fertilizantes, de rações, de máquinas, de equipamentos. Que outras empresas que também tem nessa região? Empresas que se nutrem da produção agrícola. Engasguei, desculpa. Então não foram só empresas que criaram insumos, infraestruturas, tecnologias para o agronegócio, como também empresas que se nutrem, se retroalimentam da produção vinda do agronegócio. Como assim? Indústrias de alimentos, né, indústrias de sucos. Pô, eu quero produzir um suco de uva. Também que o suco de uva é mais característico da região sul. Mas vamos forçar uma barra, vamos fingir, né, que tem uma produção de uva muito forte na região centro-oeste. Que não é, tá? Uva é mais no sul, mas vamos fingir que tem na região centro-oeste só para continuar com o nosso exemplo. Essa indústria, essa empresa vai se alocar ali justamente para pegar a uva que é produzida e produzir o seu... Caraca, agora a porta bateu com força. E produzir o seu suco, perfeito? É mais comum ali você ter empresas de óleos vegetais, justamente por conta do aproveitamento da soja, do milho, tá?
Abatedouros também são muito presentes ali, frigoríficos são muito presentes ali, tá bom? Então, toda uma cadeia produtiva teve que se estabelecer nessa região para atender e se aproveitar da produção do agronegócio. Tá bem, gente? Acabamos nossa aula por aqui, fechamos o conteúdo para V3 e é isso. Nos vemos, para quem for à aula, a partir do dia 28 em sala de aula, e para quem não for, tudo bem, vão continuar tendo matérias, né, normalmente, tá? Todo mundo vai ter acesso ao conteúdo da maneira mais democrática possível, tá bom? É isso, beijo no coração de vocês, fui!